Boa noite, alunos. E vamos dar início ao segundo módulo da endocrinologia. Vamos ver tudo o que seja relacionado a doenças da tireoide, tá bom? Podemos chamar da atireoide, utireoide, tanto faz, tá certo? Então, vamos começar falando um pouco sobre a glândula tiroidiana. A glândula tiroidiana é uma glândula alveolar, de aparência um pouco mais esponjosa, cística e até um pouco meio como se fosse um coloide, tá? Entre 15 a 20 gramas aproximadamente. Ele ocupa a região central da região cervical, central inferior, bem próximo na base do esternocleido do externo. Anatomicamente, a glândula tiroidiana é dividida em dois lobos, principalmente ligados por um istmo, lobo direito, lobo esquerdo e o istmo. Anatomicamente, tem variâncias que pode se encontrar um pequeno apêndice, tá, de tifio, que se ocupa na parte superior do istmo, tá? Mas isso é uma variância. Anatomicamente, na região posterior à glândula tireoide, encontra-se localizada as glândulas paratireoides, tá? Vocês vão poder ter detalhes sobre a anatomia nos vídeos feitos por seus colegas, tá? Histologicamente, nós podemos encontrar que se nós fizéssemos um corte bem histológico, bem microscópico, vamos ver que a unidade que compõe principalmente a glândula tiroidiana são os chamados folículos tiroidianos. Então, a unidade histológica da tireoide são os folículos tiroidianos, tá? Se nós olharmos um pouco os folículos tiroidianos, nós vemos que eles se juntam como se fossem acinos, né? Como se fossem pequenas quantidades de folículos, mas a unidade funcional mesmo, tiroidiana, deveria ser um folículo. O folículo não é mais que essa estrutura circular, na qual são reservatórios totalmente irregulares, arredondados, de diferentes tamanhos, que encontram-se na periferia um grupo de células, que nós vamos denominar as células foliculares, então, células cuboides, que são as células que produzem os hormônios tiroidianos. E bem aqui no meio, nós vamos poder observar o reservatório, tá? Como se fosse uma piscina de água, mas nesse caso é de tiroglobulina e também dos hormônios produzidos. Funciona como uma reserva dos hormônios produzidos. Paralelo aos folículos, nós podemos encontrar algumas células que denominam-se células parafoliculares. Essas células parafoliculares são produtoras de calcitonina. Não tem nada a ver com função tireoidiana, tá bom? Eles são, como vamos falando, como se fosse um complemento, tá? da tireoidiana. Combinado? Então, também tem uma aula sobre os alunos, feita por seus colegas, onde podemos ver grandes detalhes sobre a histologia da tireoide. Bom, o que nos interessa mais principalmente é entender que as células foliculares, elas são grandes produtoras de hormônios tiroidianos. Hormônios tiroidianos são principalmente os dois, o triiodotironina, ou também denominado T3, e a tetraiodotironina, que são o T4, tá certo? Como se produz esses hormônios tiroidianos, tá? Nós temos que entender que dentro do folículo existe uma camada que está, uma membrana da célula folicular que está dando para o lado da piscina, vamos falando assim, para o coloide. E tem um outro lado que dá para a membrana basal, que se aproxima mais à vascularização do tecido, tá bom? Então, nós vamos denominar aquela membrana, aquela que está mais próxima à circulação, como a membrana basal, tá? E aquela membraninha que está mais para o folículo, para a piscina, né? Falando assim, vamos denominar de membrana folicular, tá certo? Então, nós temos que entender, vamos pegar uma célula folicular, uma das células, e como seria a função dessa célula folicular em questão de produção de hormônio tiroidiano, tá certo? Em primeiro lugar, temos que entender que a célula folicular é uma célula produtora de base já de tireoglobulina, tá? Tireoglobulina é uma proteína X que a célula folicular já produz por natureza, tá certo?
Agora, essa tiroglobulina ele vai começar a armazenar dentro da célula folicular e a produção que eles vão fazer, vão colocar na substância coloide, né? Naquela piscina que eu falei para vocês, certo? Então, para poder esta célula esta tiroglobulina, esta proteína, poder formar o hormônio tiroidiano, ela precisa de uma matéria-prima principal, o íon, principalmente do iodo, né? É o iodo que ele precisa para poder juntar-se com a tiroglobulina e esse aí virar o hormônio tiroidiano, o T3 ou o T4, tá certo? Então, na membrana basal, aquela membrana perto à circulação, vai se encontrar o iodo que está querendo entrar na célula folicular. Aí, para isso, ele precisa de uma bomba que facilite a entrada do iodo do extracelular para o intracelular. Nós vamos denominar isso de uma bomba de iodo, uma bomba iodada, combinado? Então, esse iodo vai entrar aqui na célula folicular, tá? E por ação de algumas enzimas, tá? A tirosina, principalmente, este iodo vai conseguir sim ser transportado ou às vezes já na célula folicular, levado até a membrana apical. Na membrana apical, esse iodo vai se juntar com a tiroglobulina por ação de uma enzima chamada peroxidase, tá bom? Então, a tiroglobulina com o iodo, por ação da peroxidase, vai formar o fenômeno de iodinação ou acoplamento. Então, essa tiroglobulina junto com o iodo estarão formando nossas junções, né? Se se juntar só com uma molécula, com um íon de iodo, vai formar a monoiodo. Se juntar-se com 2 iodos, vai formar o diodo. 3 iodos, triodo. E se juntar com 4, será o tetraiodo, tá? Dos quais, eles funcionalmente, eles se formarão o T3 e o T4. Os funcionais, eles voltam para a célula folicular, totalmente acopladas dentro com eles, e através de uma protease, em alguns casos, chega a se degradar de novo esse T4 e T3 para monoiodo e diodo. E a parte que não é degradada vai ser secretada, tá, pela membrana basal para a circulação. É dessa forma que eu consigo colocar iodo dentro da célula folicular, consigo acoplar esse iodo com a tiroglobulina por ação da peroxidase. Esses hormônios formados e produzidos no coloide, eles voltam para a célula basal. Alguns são degradados em menor proporção e outros são convertidos diretamente em T3 e T4, que são secretados para o sistema circulatório. Tá certo? Então, nesse quadro aqui, nós podemos ver um pouco mais conclusivo, né? Nós temos a bomba de iodeto que permite a entrada dos iodos, eles se juntam através da peroxidase, junto com a tiroglobulina, eles vão formar a monoiodo, diodo, o diodo, formando tetraiodo e triodo, tironina, que são os hormônios funcionais, tá certo? Então, os hormônios funcionais, ou denominados hormônios tiroidianos, principalmente são dois, é o T3 e o T4, o triodotironina e o tetraiodotironina. Esses hormônios são hormônios lipossolúveis, tá? Eles, para poder transportar-se pelo sangue, eles precisam de um transportador, principalmente, tá? Esses transportadores são associados a esses hormônios são transportados associados a uma proteína transportadora de altíssima afinidade, tá? Com mais de 99%, dentro de todos os quais o mais importante vem a ser uma proteína um pouco específica, é uma globulina específica para juntar eles, que seria o TBG, a globulina transportadora de tireoide, de tirosina, o TBG, tá? O TBG tem mais a alta afinidade pelo T4. Em outras palavras, T4 vai ser o hormônio que não faz função, porque o hormônio realmente ativo é aquele T3. O T4 precisa ser convertido em T3 para poder ser funcionante, ser ativo, tá? Então, mas o T4 tem outro problema, que ele está sempre acoplado à sua proteína transportadora. E enquanto a proteína transportadora não libera esse T4 não pode ser convertido em T3, então não vai ser funcional, tá certo?
O T4 e o T3 vão ser liberados pelas células tiroidianas, tá? E possuem, às vezes, um período largo, de uma latência muito prolongada. Porque aquela afinidade que o hormônio tiroidiano tem pela sua proteína transportadora pode fazer de que, às vezes, a proteína transportadora libere o T4 até aproximadamente 90 dias. Então, é por isso que, às vezes, para poder saber o efeito real do hormônio tiroidiano, eu não posso fazer uma avaliação meio aguda, em uma semana, em 2 semanas. Às vezes, para poder fazer avaliações dos efeitos dos hormônios tiroidianos, tem que ser avaliados em 3 ou 4 meses, pois que os retornos não costumam ser muito frequentes. Os retornos costumam ser entre 3 a 6 meses. Pois que às vezes eu falo no consultório que doenças tiroidianas, principalmente as doenças funcionais, são doenças das férias, né? Eu costumo chamar meus pacientes para julho e para dezembro, onde eles têm mais disponibilidade para poder fazer os exames laboratoriais, os exames ultrassonográficos, e normalmente são épocas em que eles estão mais livres, estão de férias, ou estão fazendo faculdade, então normalmente eles acostumam ter mais tempo entre as férias, né? Então, avaliar a função, a resposta tiroidiana não é imediato, nunca vai ser imediato. Eu não posso iniciar o hormônio tiroidiano agora e em uma semana, em 10 dias, esperar uma resposta imediata. Isso é mentira, porque não vai ter uma resposta imediata, tá? Porque às vezes o hormônio que eu estou começando a dar para o paciente, ele vai ser ainda armazenado ou guardado ou totalmente ligado àquela proteína e vai demorar às vezes 3 meses para poder eu começar a evidenciar os primeiros efeitos da administração ou da reposição do hormônio tiroidiano.